Restaure sua identidade com Efésios 2:10. Você é obra-prima de Deus. Você já se olhou no espelho e sentiu como se estivesse vendo um estranho? Como se o reflexo mostrasse apenas o que sobrou de alguém que já foi inteiro. Às vezes, a vida, com suas decepções, pressões e perdas, vai apagando quem somos até que um dia percebemos que nos tornamos uma versão distorcida daquilo que Deus desenhou. Mas há um chamado urgente ecoando em sua alma, um convite para restaurar a sua identidade original. Efésios 2:10 diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso não é apenas um versículo bonito, é uma sentença divina que afirma que você não é um acidente, não é um projeto abandonado, não é um erro em processo de correção. Você é uma obra-prima em construção, desenhada pelas mãos do Criador com propósito, beleza e exatidão. Mas o que acontece quando a sua realidade não reflete essa verdade? Quando você se sente perdido, desacreditado, comparado, rejeitado? Muitos estão vivendo com rótulos que Deus nunca colocou sobre eles. Estão tentando se encaixar em moldes que foram criados por dores, traumas e palavras erradas. Estão presos em uma identidade que não foi assinada pelo céu. Neste vídeo, vamos desmontar cada uma dessas mentiras. Vamos desfazer as camadas de culpa, vergonha e insegurança que tentaram cobrir a obra de arte que você é. Não importa o que disseram sobre você, nem o que você mesmo começou a acreditar. O que importa é o que Deus diz. E Ele está dizendo hoje: você é meu, você é obra minha, e eu ainda estou trabalhando em você. Você vai entender como a comparação tem silenciado sua voz. Vai perceber como o silêncio de Deus, muitas vezes, é a forma como Ele prova que confia na identidade que já plantou em você. Vai descobrir que suas cicatrizes não anulam seu valor. Ao contrário, elas tornam sua história ainda mais poderosa. Essa é uma jornada de volta à origem. Um reencontro com a sua essência. Não é sobre se reinventar, é sobre se lembrar. Lembrar que você já nasceu com um selo de identidade, e esse selo é eterno. Não pode ser apagado por falhas, nem substituído por opiniões. E é o Espírito Santo quem vai te guiar nessa restauração. Então, não saia desse vídeo. Fique até o fim. Cada minuto vai abrir seus olhos para algo que talvez você tenha esquecido. Você vai se enxergar de novo, vai se levantar de novo, vai parar de se esconder, porque chegou o momento de refletir a glória de Deus através daquilo que você realmente é, a expressão visível de um propósito eterno. Essa mensagem foi preparada para você. Não é coincidência que você está aqui agora. É o próprio Deus te chamando de volta ao centro da sua vontade. Assuma essa verdade. Dê o primeiro passo, porque a restauração da sua identidade começa agora. O dia em que você se esqueceu de quem é. Há um momento na vida em que, sem perceber, começamos a nos perder de nós mesmos. Não é um dia marcado no calendário, não há um aviso, não existe uma placa dizendo: a partir daqui, você deixa de ser quem Deus te criou para ser. A perda da identidade acontece em silêncio. Acontece quando você tenta ser aceito, quando tenta evitar feridas, quando tenta sobreviver à rejeição. Acontece quando você começa a acreditar mais nas vozes externas do que na voz de Deus. E aos poucos, a imagem que você tem de si se torna tão distorcida que você já não reconhece mais quem olha de volta quando se encara no espelho. Efésios 2:10 afirma que você é feitura de Deus. Feitura significa obra trabalhada pelas mãos. Nada em você foi improvisado. Nada foi feito às pressas. Nada é fruto do acaso. Mas a vida tenta convencer você do contrário. A primeira rachadura na identidade não surge de uma grande tragédia. Surge de pequenas frases que foram ditas, de comparações que você aceitou, de expectativas que você achou que precisava carregar para ser amado. Surge quando você se esforça tanto para não decepcionar os outros que acaba decepcionando a si mesmo. O dia em que você se esqueceu de quem é pode ter sido um dia comum. Uma conversa que machucou,
um olhar que te diminuiu, uma escolha que você fez por medo, uma porta que se fechou e fez você duvidar do seu valor. Pode ter sido quando alguém disse que você não seria capaz, ou quando você começou a acreditar que não tinha nada de especial. Aos poucos, você foi construindo uma versão que não era você, era apenas uma tentativa de sobreviver, e o inimigo sabe disso. Ele não precisa destruir a sua fé se conseguir destruir a sua identidade. Porque quando você esquece quem é, você esquece o que Deus colocou dentro de você. Esquece os dons, o propósito, a força, a graça. Esquece que foi chamado para andar em boas obras, preparadas de antemão. Esquece que existe um céu inteiro validando aquilo que o mundo tenta invalidar. Mas mesmo que você tenha se esquecido, Deus nunca esqueceu. Ele viu o exato momento em que você começou a se perder. Ele viu quando a tristeza apertou o peito. Ele viu quando você se calou para não atrapalhar. Ele viu quando você engoliu a dor para não preocupar ninguém. Viu quando a insegurança tomou o lugar da confiança. Viu quando a culpa assumiu o espaço que antes era ocupado pela graça. E ele não ficou parado observando. Ele preparou este momento para te chamar de volta. A verdadeira crise não é quando você não sabe para onde está indo. É quando você esquece quem é enquanto caminha. Mas o Espírito Santo está te trazendo de volta hoje. Ele está reconstruindo sua memória espiritual. Ele está lembrando você de que sua identidade não foi criada por circunstâncias, nem moldada pelo pecado, nem definida pela opinião de ninguém. Sua identidade foi falada por Deus, escrita por Deus, soprada por Deus. E se você se perdeu, saiba que Deus sabe o caminho de volta. Ele está te conduzindo agora. Você não vai viver como um rascunho quando nasceu para ser obra-prima. Este é o primeiro passo da sua restauração. Reconhecer que, sim, houve um dia em que você se esqueceu de quem era, mas esse dia não define quem você será a partir daqui. O ruído da comparação apaga a sua voz interior. Poucas coisas roubam com tanta eficácia a identidade quanto o hábito silencioso e constante de se comparar. A comparação não chega anunciando destruição. Ela vem como algo inofensivo, um olhar para o lado, uma observação passageira, um pensamento sutil. Por que eu não sou assim também? Mas com o tempo, esse ruído vai se tornando um grito dentro da alma. E quando você menos espera, já não vive mais como você. Vive como uma tentativa frustrada de parecer com o que os outros são, têm ou fazem. Efésios 2:10 não diz que somos cópias, diz que somos feitura única, obra-prima, feitos em Cristo para boas obras que Deus preparou individualmente. Isso significa que não há repetição no céu. Você não foi criado para imitar, mas para refletir a originalidade do Criador em sua própria jornada. Ainda assim, a comparação é um veneno que distorce essa verdade. Ela começa na infância, se fortalece na adolescência e se enraiza na vida adulta. Você se compara com quem é mais bonito, mais eloquente, mais bem-sucedido, mais espiritual. E sem perceber, essa comparação se torna um sistema de medida cruel, onde você sempre sai perdendo. Por mais que tente, nunca se sente suficiente. Nunca bom o bastante. Nunca digno. E esse peso vai esmagando sua voz interior até ela se calar completamente. O problema da comparação não é só que ela rouba a autoestima, ela também desvia você da missão. Enquanto você tenta ser a cópia de alguém, negligencia o chamado que só você poderia cumprir. Enquanto se foca no terreno dos outros, abandona o seu próprio. Enquanto admira o propósito alheio, se esquece que há algo que Deus entregou exclusivamente a você e a ninguém mais. Lembre-se de Elias, em 1 Reis 19, que se sentiu inferior e sozinho. Ele acreditava ser o último profeta fiel. Mas Deus revelou que havia 7.000 que não haviam se curvado a Baal. Ou seja, Elias não era o único, mas também não era comum. Cada um tinha sua posição no exército de Deus. Da mesma forma, você não está sozinho, mas também não é genérico. Você tem um chamado singular, uma voz única.
um som que o céu espera ouvir de você e de mais ninguém. A comparação faz você olhar para fora, quando Deus quer que você olhe para cima e depois para dentro. O olhar para fora traz ansiedade. O olhar para cima traz identidade. O olhar para dentro, guiado pelo Espírito, traz direção. A comparação te limita, mas a identidade liberta. E enquanto você se compara, nunca conseguirá se completar. Não há propósito maior do que viver exatamente aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Não é sobre ser o melhor aos olhos dos outros. É sobre ser fiel ao que o Criador colocou em você. Quando você entender isso, a comparação perderá a força. Você deixará de viver sob a expectativa alheia e passará a caminhar com propósito, paz e firmeza. Porque só quem se conhece em Deus pode viver em plenitude. Hoje, o Espírito Santo te convida a silenciar esse ruído, a desligar esse grito interno que te pressiona a se parecer com os outros. Ele te chama para lembrar que você não precisa competir com ninguém, porque o céu já te aprovou. Não viva como eco, viva como voz. Sua identidade foi moldada na eternidade, e não há padrão terreno que possa invalidá-la. O rascunho da dor não apaga o desígnio de Deus. Há marcas que não se veem, mas gritam dentro da alma. Cicatrizes emocionais que foram deixadas por decepções, palavras duras, perdas inesperadas ou traições profundas. A dor deixa traços, e muitas vezes esses traços parecem redesenhar quem somos. É como se, a cada golpe, uma nova versão de nós fosse surgindo. Uma versão mais fria, mais distante, mais desconfiada. E aos poucos você deixa de se reconhecer. A dor tenta assumir o papel de autora da sua história, riscando por cima do que Deus já escreveu. Mas Efésios 2:10 declara com autoridade: você é obra-prima de Deus, não um rascunho, não um erro em correção, não uma arte inacabada. Você é feitura sua. E isso significa que, por mais que a dor tenha tentado redesenhar sua identidade, ela nunca teve a caneta final. O único com poder de definir sua essência é o Criador. A dor pode ter feito rasuras no papel, mas o design divino continua intacto. O problema é que quando você se fere, tende a acreditar que está quebrado demais para ser usado, que já não serve mais, que perdeu o valor. Mas o céu não trabalha com descarte. Deus não olha para sua história e vê um rascunho falhado. Ele enxerga propósito onde você só vê perda. Ele vê potencial onde você só vê limitação. Ele vê um vaso que pode ser restaurado para conter a glória, e não um objeto rachado para ser jogado fora. Olhe para José, vendido pelos irmãos, esquecido no cárcere. Humanamente, ele teve motivos de sobra para se sentir um rascunho amassado pela vida. Mas Deus estava usando até as partes quebradas da jornada para desenhar algo maior. O design original não foi apagado, foi aprofundado, refinado, lapidado. E no tempo certo, José entendeu. Tudo cooperou para um propósito que só o céu sabia. O inimigo quer que você acredite que sua identidade foi destruída pela dor, mas o Espírito Santo revela que ela está sendo restaurada com ainda mais precisão. Deus não está tentando consertar o que sobrou. Ele está reafirmando o que sempre foi. Em Isaías 43:1, o Senhor diz: eu te chamei pelo nome, tu és meu. Isso é identidade, isso é propriedade, e nada que você sofreu tem autoridade para revogar essa verdade. A dor tenta escrever rótulos em você: fracassado, inútil, quebrado, sem futuro. Mas Deus te chama pelo nome. Ele não te define pela ferida, mas pelo destino. Ele não te marca com a dor, mas com a promessa. A sua história não termina no capítulo da dor. Ela continua. E o próximo capítulo é escrito pelas mãos do próprio autor da vida. Você pode até ter se perdido no meio do caminho, mas o Espírito Santo está te reencontrando agora. Não como quem achou algo descartado, mas como quem resgata uma obra valiosa que pertence a Ele. Nada do que te feriu foi capaz de anular quem você é. A dor não define, Deus define. E o que Ele diz é que você é sua criação preciosa, feito em Cristo Jesus para boas obras.
um projeto divino com marca de eternidade. Levante os olhos. Não se veja mais como um rascunho abandonado. Veja-se como a obra-prima em processo. Há um propósito sendo cumprido, mesmo nas entrelinhas da dor. Deus está restaurando, linha por linha, cada parte da sua identidade. E quando ele termina, o mundo vê o que ele já sabia desde o início. Você nunca foi um erro. Sempre foi um milagre em construção. A mentira que você acreditou muda sua postura. Há uma guerra silenciosa travada dentro de muitas mentes, e ela começa com uma semente, a mentira. Nem sempre ela chega como uma acusação direta. Às vezes, ela vem disfarçada de pensamento comum, de crítica alheia, de lembrança mal resolvida. E quando você menos percebe, começa a viver como alguém que não é mais inteiro, porque a mentira, quando aceita, tem poder de alterar a postura espiritual. Ela não apenas engana, ela contamina a identidade. Foi isso que aconteceu com Eva no Éden. A serpente não começou atacando diretamente a imagem de Deus nela, mas questionando. Foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3:1. Bastou uma dúvida plantada para que a confiança fosse abalada. E quando a verdade perde lugar no coração, a identidade começa a ser deformada. É assim que muitos filhos de Deus, mesmo sendo escolhidos, vivem como se fossem rejeitados. Mesmo sendo amados, se sentem esquecidos. Mesmo sendo justificados, se carregam como culpados. A mentira muda a forma como você caminha. Faz com que você se curve sob pesos que Deus nunca te mandou carregar. Faz com que você se esconda de um pai que nunca virou o rosto. Lembra de Adão? Após a queda, ele disse: "Tive medo e me escondi." Gênesis 3:10. O medo que antes não existia agora definia sua reação. A mentira muda a linguagem, a visão e o comportamento. Ela não apenas deturpa a verdade, ela constrói uma nova realidade ilusória e destrutiva. Efésios 4:22-24 nos chama a despir o velho homem, corrompido por desejos enganosos, e nos revestir do novo, criado segundo Deus em justiça e santidade. Revestir-se do novo começa por confrontar as mentiras que nos foram vendidas como verdades. Mentiras como: você não é suficiente, Deus se esqueceu de você, nada vai mudar. Essas sentenças tóxicas moldam a alma, enfraquecem a fé e bloqueiam o avanço espiritual. Mas há uma notícia poderosa: a verdade tem poder de libertar. Jesus declarou em João 8:32: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade é a chave que destrava grilhões invisíveis. É ela que levanta o caído, reposiciona o perdido e restaura a identidade. Quando você se alinha com a verdade do céu, sua postura muda. Você não anda mais como órfão, mas como filho. Não fala mais como escravo, mas como herdeiro. Não teme mais como derrotado, mas resiste como alguém autorizado pelo Espírito. O Espírito Santo foi enviado, entre outras razões, para guiar-vos em toda a verdade. João 16:13. Ele é aquele que entra na mente onde mentiras se alojaram por anos e, com delicadeza e poder, começa a reverter o engano. Ele expõe o que é falso, reafirma o que é eterno e reposiciona quem se perdeu em meio à confusão interna. Talvez você tenha vivido anos reagindo como alguém inferior, como se fosse um erro. Talvez tenha aceitado que sua história não passaria da dor que enfrentou. Mas Deus está reescrevendo suas crenças internas. Ele está restaurando sua identidade a partir da verdade que Ele mesmo declara sobre você. Você é meu, escolhido, amado, separado, obra-prima. E quando isso é crido, a postura muda, o semblante muda, o caminho muda. A mudança que você espera não começa do lado de fora. Começa no momento em que você para de aceitar a mentira como verdade e começa a viver como alguém que foi restaurado por dentro. A identidade que o céu te deu não é frágil. Ela é fundamentada em Cristo, e Cristo não muda. Portanto, sua essência diante de Deus também permanece firme. O dia em que você assinou uma identidade que não era sua. Existem dias na vida
que não aparecem nos álbuns de fotografia, mas marcam para sempre a alma. São dias em que, sem perceber, você assina um contrato emocional com algo que não te pertence, aceita rótulos, engole julgamentos, se molda à expectativa alheia e, de repente, você está vivendo uma versão distorcida de si mesmo. Uma identidade que o céu nunca escreveu, mas que a dor, o trauma ou a rejeição forçaram você a aceitar. Em Efésios 2:10 está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O texto não fala de qualquer identidade. Fala de algo que foi feito pelas mãos de Deus, com intenção, forma e propósito. Você não é produto do acaso, nem do que os outros disseram que você é. Você é resultado de um projeto divino. Mas quantas vezes, por feridas emocionais ou palavras malditas, nos rendemos a identidades rasas? Quando alguém te chamou de inútil, você acreditou. Quando disseram que você sempre erraria, você se moldou a isso. Quando sua família não validou sua essência, você desistiu de descobri-la. E sem perceber, você começou a assinar diariamente essa mentira com atitudes, pensamentos e escolhas. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que quase se perderam por acreditar em versões falsas de si mesmas. Moisés, por exemplo, disse a Deus: quem sou eu para ir até Faraó? Êxodo 3:11. Ele havia aceitado a identidade de um fugitivo, inseguro, incapaz. Mas Deus via nele um libertador. Gideão se via como o menor da casa de seu pai. Mas o anjo do Senhor o chamou de homem valente. Juízes 6:15-16. O céu não trabalha com a sua autodefinição emocional. O céu trabalha com a identidade que ele mesmo te deu. A raiz do problema é que, ao aceitar identidades que não vêm de Deus, você também herda as limitações que elas carregam. Quem se vê como incapaz, desiste antes de tentar. Quem se vê como abandonado, se sabota para não criar vínculos. Quem se vê como indigno, não consegue crer que Deus pode usá-lo. Por isso, Jesus sempre confrontava a identidade antes de curar a alma. Com a mulher encurvada em Lucas 13:12, ele não apenas a curou, ele a chamou de filha de Abraão. Ele devolveu a identidade antes de devolver a postura. É tempo de você rasgar esse contrato invisível que te mantém preso ao que Deus nunca escreveu sobre você. O mundo pode ter te chamado por muitos nomes, mas Deus te chama de filho. As pessoas podem ter te rotulado, mas o céu te identificou por meio do sangue de Cristo. Você foi selado com o Espírito, marcado pela graça, escolhido para manifestar a glória de Deus. Você não precisa mais viver preso ao passado, aos erros, às comparações ou às palavras que te diminuíram. A identidade que o céu te deu está intacta. Ela pode ter sido sufocada, esquecida, pisada, mas jamais anulada. Hoje, o Espírito Santo te convida a romper com toda a identidade emprestada e assumir a que é sua por direito de filiação. Assinar uma identidade errada te esgota, porque viver tentando ser quem você não é consome mais energia do que ser quem você nasceu para ser. Mas viver na verdade traz alívio, traz coerência, traz paz. A partir do momento em que você assume a identidade de obra-prima de Deus, tudo começa a se alinhar. Sua fé, sua voz, seus passos e até suas relações. Você não precisa esperar mais. A caneta que te fizeram usar para assinar mentiras está agora nas mãos do Autor da vida. E Ele quer reescrever com você a história da sua identidade. A identidade ferida repele o propósito correto. Quando a identidade está ferida, tudo ao redor se desalinha. É como uma bússola quebrada. Ainda parece funcionar, mas nunca aponta o caminho certo. O problema é que, ao não saber quem se é, torna-se impossível entender com clareza o propósito para o qual se foi chamado. A identidade é o alicerce sobre o qual Deus constrói o chamado. E se esse alicerce estiver rachado, tudo que se ergue sobre ele estará vulnerável ao colapso. Em Jeremias 1:5, Deus declara: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta.
Deus associa identidade e propósito antes mesmo do nascimento. Primeiro, Ele conhece, depois forma, santifica e, por fim, envia. O envio nunca vem antes do reconhecimento divino da identidade. Mas quando há feridas internas, é como se o eco da voz de Deus se tornasse abafado e o coração começa a duvidar se de fato foi chamado para algo. As feridas emocionais criam filtros espirituais. Elas distorcem o modo como nos enxergamos e, por consequência, distorcem também nossa percepção do que somos capazes de realizar em Deus. A rejeição, por exemplo, pode convencer alguém de que nunca será aceito por Deus, ainda que ele já tenha feito tudo para adotá-lo como filho. A humilhação pode fazer uma alma crer que nunca será usada por Deus, mesmo que o Senhor escolha justamente os improváveis. A comparação constante enfraquece a singularidade da vocação, e a insegurança sufoca qualquer tentativa de avanço no propósito. Jesus, antes de iniciar seu ministério público, ouve do céu: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado." Mateus 3,17. Essa declaração não foi um elogio, foi uma afirmação de identidade. Jesus não realizou nenhum milagre antes disso, mas o Pai já o afirmava com amor. O céu valida a identidade antes da missão, e essa é uma das maiores lições para quem deseja caminhar com clareza. Só é possível viver o propósito certo quando a identidade está restaurada. O problema é que muitos buscam o propósito para curar a identidade, quando deveria ser o contrário. Querem servir para se sentirem amados, querem liderar para se sentirem vistos, querem fazer para provar que são alguém. Mas quando a identidade ainda sangra, até o serviço mais nobre se torna uma tentativa disfarçada de suprir carências profundas. E Deus não quer que você sirva ferido apenas para se sentir aceito. Ele quer que você seja curado para então servir com liberdade, consciência e autoridade. Uma identidade curada atrai o propósito certo, e mais, ela sustenta esse propósito quando os ventos da oposição vierem, porque no dia em que a crítica chegar, você não vai se abalar. No dia em que ninguém te aplaudir, você não vai desistir. No dia em que a porta fechar, você não vai se revoltar, porque sua identidade não está ancorada em resultados, mas na voz que te chamou desde o ventre. E quando isso acontece, não importa o deserto, a prisão, a luta, você sabe quem é, e isso basta. O apóstolo Paulo é outro exemplo de identidade restaurada e propósito alinhado. Ele começou sua história perseguindo cristãos com identidade baseada no orgulho religioso. Mas ao se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, tudo muda. Ele se reconhece como servo, apóstolo e instrumento escolhido, e isso o sustenta por todas as prisões, açoites e traições. O propósito floresceu, porque a identidade foi redefinida pela graça. É hora de você parar de correr atrás de propósito como se ele fosse um prêmio para poucos. O propósito já existe, mas só floresce quando a ferida que esconde sua identidade é tratada. O Espírito Santo quer te curar não só para aliviar sua dor, mas para destravar o que está travado por conta dessa dor. Ele quer restaurar a sua visão, a sua coragem, o seu valor. A sua identidade não é o que o passado diz sobre você. É o que Deus já falou e continua afirmando em Cristo. Quando você volta a essa verdade, o propósito que parecia perdido começa a fazer sentido, não porque tudo muda ao redor, mas porque você muda por dentro, e onde há clareza de identidade, há força para viver o que o céu escreveu. O silêncio de Deus revela o quanto Ele confia em quem você é. Há momentos na caminhada em que o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Você ora, clama, busca, jejua e a resposta não vem. As portas parecem não se mover, os céus parecem fechados e o coração começa a se questionar. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ainda me vê? Mas o que muitos ainda não perceberam é que o silêncio de Deus nem sempre é sinal de ausência. Em muitos casos, é sinal de confiança. Quando Jesus foi batizado e começou seu ministério, uma voz veio do céu para afirmar sua identidade. Porém, logo depois, o Espírito o conduziu ao deserto.
E no deserto não houve mais voz audível, não houve anjos visíveis, não houve sinais externos. O que houve foi tentação, fome e solidão. Mas mesmo nesse silêncio, Deus estava ali. E aquele silêncio provava que o Pai confiava em quem Jesus era e no que ele carregava por dentro. Efésios 2:10 nos lembra que somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Isso significa que Deus não apenas sabe quem somos, mas também sabe o que podemos suportar. O silêncio de Deus não é castigo, é confirmação de maturidade. Ele confia tanto na identidade que plantou em você, que mesmo em silêncio, sabe que você não vai desistir. Mesmo sem respostas, ele acredita que você vai continuar caminhando. Assim como um professor fica em silêncio durante a prova, Deus também silencia quando já te ensinou o suficiente para que você pratique o que aprendeu. O silêncio não é sinal de abandono. É sinal de que o Pai acredita que você está pronto para viver por fé e não apenas por estímulos. É fácil obedecer quando tudo faz sentido, mas quando o céu se cala, é aí que sua identidade é colocada à prova. A maioria das crises espirituais nasce da confusão entre o que sentimos e o que cremos. Quando Deus se cala, muitos acham que não são mais amados. Mas o amor de Deus não depende da sua sensibilidade emocional. Depende da aliança que Ele fez com você em Cristo, e Ele não volta atrás naquilo que prometeu. Se Ele está em silêncio, é porque sabe que a semente da identidade dele em você é forte o suficiente para resistir ao tempo da espera. Em João 11, quando Lázaro morre, Jesus demora 4 dias para chegar. Marta e Maria estavam em luto, confusas, sofrendo. Parecia que Jesus tinha demorado demais. Mas quando ele chegou, não apenas ressuscitou Lázaro, ele revelou uma nova faceta de quem ele era. Eu sou a ressurreição e a vida. Às vezes, o silêncio de Deus prepara o terreno para que ele se revele de forma mais profunda e impactante. E nesse processo, sua identidade também é revelada com mais clareza. É no silêncio que a raiz cresce. É na ausência do barulho que você ouve sua alma com mais nitidez. É na escassez de sinais que você começa a lembrar das promessas. E é quando tudo parece parado que Deus está forjando dentro de você um caráter inabalável, uma fé que não depende de circunstâncias e uma identidade que não precisa ser validada por sinais externos. Por isso, não se desespere se Deus está em silêncio. Não corra para buscar confirmações em vozes humanas, nem se apoie em emoções passageiras. Volte para a palavra. Volte para o que Ele já falou. A identidade que Deus colocou em você não muda no silêncio. Pelo contrário, ela se fortalece. Você é filho mesmo quando não sente. Você é chamado mesmo quando nada acontece. Você é obra-prima mesmo quando se sente invisível. O silêncio de Deus não é rejeição, é confiança. Ele confia em quem você está se tornando. Confia na sua fé, no seu caráter, na sua perseverança. E o silêncio de hoje está construindo o testemunho de amanhã. O céu está calado, mas o autor da sua história continua escrevendo. E ele não escreve rascunhos, ele escreve com precisão, com graça e com plena convicção de quem você é nele. A cura começa quando você se olha como Deus te vê. Muitos oram pedindo cura, libertação e transformação, mas continuam presos ao espelho quebrado da própria visão distorcida. O que enxergam de si mesmos está manchado por culpa, rejeição, fracassos passados e vozes que repetiram por anos: você não é suficiente. O problema é que a cura profunda nunca começa de fora para dentro. Ela é ativada quando finalmente você se permite ver quem é aos olhos de Deus, e não pelas lentes das suas feridas. Efésios 2:10 diz que somos feitura dele, ou seja, uma obra criada pelas suas mãos, com propósito, beleza e intenção. Não fomos feitos em série, não somos cópia. Somos obra-prima, e nenhuma obra-prima nasce por acaso. Mas enquanto o coração continuar se enxergando com a perspectiva limitada do passado, será impossível acessar a cura que o céu já disponibilizou.
Quando o Espírito Santo começa a curar alguém, ele não começa removendo a dor. Ele começa renovando a identidade. Ele toca a forma como você se enxerga, pois entende que uma mente cativa a mentiras nunca conseguirá sustentar uma vida curada. Foi o que aconteceu com Gideão em Juízes 6. Ele se via como o menor, o mais fraco, o mais improvável. Mas o anjo do Senhor o chama de homem valente. A fala de Deus confronta a imagem que Gideão fazia de si mesmo. E esse confronto inicia um processo de cura e ativação. Você precisa se permitir ouvir outra narrativa, não aquela que te disseram quando você errou, nem aquela que foi construída por anos de rejeição ou comparação, mas a narrativa de Deus, a visão do céu sobre você. Porque Deus não te enxerga pelo que aconteceu com você. Ele te enxerga pelo que colocou dentro de você. Quantas vezes você já se olhou e sentiu vergonha? Já se viu como um fardo? Como alguém sem valor, sem direção? Essas percepções não são verdades eternas. São interpretações construídas por dores e experiências mal resolvidas. E enquanto elas governarem seus pensamentos, a cura será superficial e passageira. Mas quando você se vê como Deus te vê, algo poderoso acontece. A vergonha começa a perder força. A culpa é desarmada. A insegurança perde voz. Em Lucas 15, o filho pródigo volta para casa dizendo que já não merece ser chamado de filho. Mas o pai nem responde à declaração de indignidade. Ele o abraça, coloca um anel, uma túnica, sandálias e faz uma festa. Porque o pai via além da sujeira e dos erros. Ele via a essência. E é isso que Deus faz com você. Ele vê além do que você passou. Ele vê quem você é. A cura, portanto, começa quando você se alinha com essa visão. Quando você acorda e decide olhar para si com os olhos da graça. Quando você crê que há beleza mesmo em meio às cicatrizes. Quando você entende que sua identidade não é o que fizeram com você, mas o que Deus disse sobre você. Esse novo olhar desbloqueia um novo caminho. Um novo jeito de orar, de decidir, de se relacionar, de servir, de viver. Porque quem se vê como obra-prima não aceita viver como cópia. Quem se enxerga como filho não aceita viver como escravo. Quem se entende como amado não se vende por migalhas de afeto. O Espírito Santo está te chamando para um novo nível de cura. Um nível que começa quando você muda o espelho. Quando você troca o reflexo quebrado da dor pela imagem restauradora da palavra. Quando você se posiciona não mais a partir do trauma, mas da verdade. E essa verdade te liberta. Ela te cura. E ela te reposiciona para viver com dignidade, com propósito e com leveza. Deus não terminou sua obra em você. Mas para que Ele continue, você precisa aceitar o que Ele já declarou. Você é obra-prima. Não importa o quanto tentaram apagar isso, Ele ainda acredita. Ele ainda investe. E Ele ainda te vê com olhos de redenção. Sua história não é um rascunho, é uma obra em construção. Muitas pessoas vivem como se suas vidas fossem rascunhos mal feitos, páginas manchadas por erros que jamais poderiam ser corrigidos. Carregam a sensação constante de que sua história foi interrompida, desviada, cancelada. Mas essa não é a verdade de quem é feito por Deus. Efésios 2:10 nos lembra que somos criação dele, preparados para boas obras que já estavam escritas antes mesmo de nascermos. Isso significa que sua vida não é um improviso, é um projeto em construção pelas mãos do Criador. O problema é que o processo dói, e na dor somos tentados a acreditar que tudo saiu do controle. Quando a promessa se atrasa, quando a porta se fecha, quando o caminho parece desconectado daquilo que foi profetizado, a alma entra em conflito. Como posso ser obra-prima se estou quebrado por dentro? Como posso ser chamado por Deus se minha trajetória parece cheia de falhas e recomeços? Mas Deus nunca se impressionou com o estágio da obra. Ele não abandona o projeto quando encontra rachaduras, bagunças ou pausas. Pelo contrário, ele se envolve ainda mais. Ele é o tipo de artista que coloca a mão na lama
e trabalha com paciência em cada detalhe. Como em Jeremias 18, quando o oleiro percebe que o vaso se quebrou, ele não joga o barro fora. Ele recomeça, mas não desiste. Ele refaz, mas não cancela. E o novo vaso é feito com o mesmo barro, o mesmo material, a mesma essência. Isso significa que o que você viveu até aqui, até mesmo os seus piores capítulos, não anula o que Deus planejou. Nenhuma dor é desperdiçada nas mãos do Pai. Nenhuma lágrima cai sem propósito. Nenhum erro é grande o suficiente para apagar a caligrafia do céu na sua história. O que aos seus olhos parece desvio, para Deus pode ser preparação. O que você chama de tempo perdido, Ele chama de amadurecimento. A ansiedade tenta nos convencer de que já estamos atrasados demais, mas Deus não trabalha com relógios humanos. Ele trabalha com formação. E às vezes, antes de levar você para o lugar do propósito, Ele precisa te firmar na identidade. Porque ninguém sustenta o que carrega se não souber quem é. A construção não é apenas externa, ela é interna. E é por isso que o processo parece demorado. Porque Deus está estruturando você por dentro antes de te expor por fora. É preciso entender que obra em construção ainda não tem acabamento. Ainda tem poeira, ruído, zonas interditadas. Mas também tem movimento, projeto, arquitetura. Deus está trabalhando em você. Pode não ser visível aos olhos naturais, mas no mundo espiritual, há andaimes erguidos, fundações sendo fortalecidas, colunas sendo posicionadas. E quando a obra estiver pronta, ela refletirá a glória de quem a desenhou. Você não está perdido. Você está em construção. E isso muda tudo, porque se há um construtor envolvido, então há garantia de conclusão. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. O mesmo Deus que iniciou vai terminar. Ele não abandona processo. Ele não se cansa da obra. Ele vai até o fim. E o fim será melhor que o início. Então, pare de se definir pelo estágio atual. Não se rotule por aquilo que ainda não aconteceu. Deus não te chama de acordo com o que falta. Ele te chama pelo que já plantou. E Ele está moldando sua vida não como um rascunho, mas como uma narrativa viva, com começo, meio e fim, escritos pelas mãos da eternidade. Você pode estar no capítulo da espera, do silêncio, da dor, da confusão. Mas isso não é tudo. O autor da sua história ainda está escrevendo. E ele não erra na trama. Ele sabe como conectar os pontos, como restaurar o ritmo, como surpreender com reviravoltas. O que hoje parece inacabado, amanhã será testemunho. E você verá que tudo cooperava, mesmo quando nada fazia sentido. Sua história não é um rascunho, é uma obra-prima em processo. E quando Deus terminar, o mundo verá que cada linha valeu a pena. A obra-prima nunca se define pelo caos do processo. Há momentos em que tudo ao redor parece fora de lugar. Sonhos despedaçados, emoções em ruína, decisões erradas que parecem ter nos afastado do propósito original. Quando olhamos para nossa própria vida e só conseguimos enxergar caos, vem a dúvida. Será que ainda sou aquilo que Deus disse que eu sou? Será que ainda carrego valor, identidade, destino? Mas Efésios 2:10 continua gritando uma verdade. Você é feitura de Deus, criado com propósito, intenção e valor, independentemente do caos que esteja vivendo. A obra-prima nunca se define pela sujeira do ateliê, nem pelo estado bruto da matéria. Antes de se tornar escultura, a pedra é golpeada centenas de vezes. Antes da pintura final, a tela parece um amontoado de cores desconexas. O processo nunca se parece com o resultado. E se você olhar para si apenas com os olhos do agora, sempre concluirá que falhou, que é comum, que está longe demais. Mas Deus vê além do que você enxerga. Ele não te julga pelo estágio. Ele continua te chamando pelo nome, não pelo caos. O processo, por mais doloroso que seja, é prova de que você está sendo trabalhado. Deus não molda o que Ele não quer usar. O caos que você enfrenta pode ser, na verdade, a evidência de que Ele ainda está com as mãos em você. O silêncio pode estar gritando que a lapidação continua.
As perdas podem estar dizendo que os excessos estão sendo removidos. A dor pode estar revelando que você está sendo transformado em algo mais sólido, mais puro, mais alinhado com o céu. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo escreve que estamos atribulados por todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o retrato da alma que está no meio da formação. Ainda não vê o resultado, mas carrega uma esperança inabalável. O artista não desistiu da obra. Muitos desistem no meio, porque confundem o processo com o fim. Mas o caos é só o cenário provisório de uma construção eterna. Quem olha para um canteiro de obras e não entende o projeto, pode pensar que está tudo errado. Mas o arquiteto sabe o que está fazendo. Ele conhece os detalhes, as proporções, os materiais, os ajustes. Ele não perde o controle quando a estrutura parece ruir. Ele reconstrói. Ele sustenta, ele finaliza. É por isso que você não pode se entregar agora, porque apesar da bagunça atual, você continua sendo o que Deus declarou. O valor da obra não está nas circunstâncias, está na assinatura do artista. E ele já te marcou com propósito, com identidade, com destino. Nenhuma estação tem o poder de anular aquilo que foi firmado na eternidade. Se o processo te expôs, te cansou, te feriu, saiba que ele também está te fortalecendo. Está criando raízes mais profundas, curando feridas que você nem sabia que existiam, preparando você para carregar mais do que pediu em oração. Porque Deus não entrega destino sem primeiro formar caráter. E Ele não libera autoridade sem antes moldar identidade. Você precisa aprender a olhar para o caos com os olhos da fé, a enxergar a mão de Deus onde tudo parece escuro, a crer que o processo é sagrado, mesmo que pareça confuso, porque no fim, cada golpe no barro, cada pincelada incerta, cada corte na pedra, tudo fará sentido. E você verá que nunca deixou de ser obra-prima. Apenas estava sendo revelado por completo. Você não é o caos que vive. Você é a promessa que Deus está formando. E quando a poeira baixar, quando a tinta secar, quando os detalhes forem finalizados, todos verão a beleza daquilo que Ele estava criando em silêncio. O Espírito Santo te relembra de quem você sempre foi. Em meio ao tumulto da alma, quando tudo parece desabar e a memória começa a falhar, existe uma voz que não grita, mas ecoa por dentro com autoridade. É o Espírito Santo, o Consolador prometido por Jesus em João 14:26. Ele não apenas consola, mas ensina e relembra. E quando você esquece quem é, ele sussurra o que Deus sempre soube sobre você. Porque o Espírito Santo não fala das suas falhas, ele fala do seu DNA espiritual. Há momentos em que a dor é tão intensa, os fracassos tão gritantes e as perdas tão profundas que você começa a acreditar em versões distorcidas de si mesmo. Você se olha e não se reconhece. Você se vê como os outros te classificaram. Você começa a andar curvado, como alguém que perdeu a dignidade. Mas é nesse exato momento que o Espírito Santo te chama pelo nome verdadeiro. Não aquele que a dor te deu, mas o que o céu escreveu. Romanos 8:16 afirma que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é mais do que uma lembrança, é uma afirmação inegociável. Mesmo quando você se sente longe, quebrado ou indigno, o Espírito está ali, repetindo: você é filho, você é filha, você pertence. Ele não depende do seu desempenho para declarar sua identidade. Ele depende da verdade eterna do Pai. Enquanto a voz do inimigo aponta o pecado, o erro, o passado, o Espírito aponta para a cruz. Ele aponta para o sangue que foi derramado, para a graça que te alcançou, para o amor que não muda. Ele lembra que a obra não começou em você, mas em Deus. E se Ele começou, Ele vai completar. O Espírito Santo não te abandona nas ruínas. Ele se senta com você nelas, te pega pela mão e te relembra de quem você é. É por isso que Ele incomoda quando você tenta viver abaixo do que foi chamado. É por isso que há um aperto no coração
quando você assume uma identidade que não é sua, porque o Espírito não permite que a mentira se acomode em quem foi chamado para a verdade. Ele te confronta em amor, não para te envergonhar, mas para restaurar sua forma original. Lembre-se de quando Jesus foi batizado e o Espírito desceu como pomba. Antes mesmo de curas, milagres ou sermões, a voz do céu declarou: "Este é meu filho amado em quem me agrado." Essa é a base de toda identidade. Ser amado antes de fazer. Ser aceito antes de provar algo. O Espírito Santo te relembra disso quando o mundo exige performance e perfeição. Ele não apenas fala ao seu coração. Ele trabalha no mais profundo da alma, reconstruindo cada parede que a rejeição derrubou, limpando cada vidro que o pecado embaçou, restaurando cada parte que a dor deformou. E quando menos espera, você se vê levantando de novo. Não porque tudo mudou fora, mas porque dentro você foi lembrado de quem é. O Espírito Santo não apenas caminha ao seu lado, ele habita em você. E se ele habita, então há verdade dentro de você. Há poder, há lembrança, há identidade restaurada. Você pode ter esquecido quem é, mas ele não. Ele continua afirmando, com ternura e firmeza: você é de Deus. Você tem um lugar, você tem um nome, você tem valor. E quando o mundo tentar mais uma vez te rotular, quando o passado tentar ressuscitar acusações, quando a dúvida tentar te paralisar, pare e ouça. Ele está aí do seu lado, dizendo com a mesma voz mansa que trouxe Jesus do deserto: você é meu filho, você é minha filha, e nada pode mudar isso. Identidade redimida, autoridade restaurada. Há uma conexão direta entre a identidade espiritual e a autoridade que se exerce no mundo invisível. Quando o inimigo rouba ou enfraquece sua identidade, ele sabe que o próximo passo será a perda de autoridade, porque só exerce autoridade quem sabe quem é. E é por isso que tantos cristãos caminham derrotados, mesmo com promessas grandiosas. Perderam a consciência de quem são em Cristo. Mas Efésios 2:6 declara que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Isso não é apenas posição espiritual, é identidade restaurada e autoridade devolvida. A redenção não foi apenas um ato de perdão, foi uma reconexão com a essência original. Ao nos redimir, Cristo não só limpou a culpa, mas nos reposicionou. Ele nos tirou do lugar de acusação e nos colocou em um lugar de governo espiritual. Mas como alguém que se sente inferior pode governar? Como alguém que ainda se vê como escravo pode andar como herdeiro? É por isso que o Espírito Santo trabalha primeiro no coração, restaurando a visão de quem você é, para depois ativar sua autoridade diante das batalhas. Lucas 10:19 revela que Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Essa autoridade não é resultado de esforço, carisma ou aparência. Ela nasce da identidade. Quando você crê que é filho, age como filho. E o inferno reconhece essa autoridade não pela sua voz, mas pela marca de quem você carrega. Quando a identidade é redimida, o inimigo já perdeu. Porque você não apenas sabe quem é, você sabe a quem pertence. E é justamente isso que o diabo sempre tentou destruir. Desde o Éden, o ataque foi contra a identidade. Se você é filho de Deus, disse ele também a Jesus no deserto, o mesmo veneno, a mesma dúvida, a mesma estratégia. Porque quem duvida da sua filiação, entrega sua herança. Mas Jesus respondeu com a palavra. Ele não precisou provar nada. Ele sabia quem era. E é essa consciência que você precisa reencontrar. Você não precisa provar nada ao inferno. Você só precisa lembrar o que o céu já declarou. A autoridade espiritual não se manifesta com gritos ou gestos. Ela se manifesta com convicção. Quando você ora sabendo quem é, o céu se move. Quando você intercede com identidade restaurada, as correntes se quebram. Quando você se posiciona na palavra, os céus respaldam sua voz.
É por isso que o diabo prefere ver cristãos ocupados do que posicionados. Porque um cristão ocupado sem identidade é inofensivo, mas um cristão posicionado com identidade redimida é uma ameaça ao reino das trevas. Há algo que precisa ser dito com clareza. O sangue de Jesus não apenas limpa, ele devolve. Ele devolve dignidade, propósito, nome, identidade e autoridade. E quando você anda nessa verdade, até seu ambiente muda. Você não entra em um lugar com medo, mas com consciência de que carrega a presença do Rei. Você ora sabendo que tem acesso. Você proclama sabendo que tem respaldo. Você resiste sabendo que o inimigo já foi vencido. Quando sua identidade é redimida, sua voz tem peso. Suas orações têm força. Seus passos têm direção. Sua presença carrega o céu. E não importa o que o passado tentou te dizer, nem os erros que tentaram te definir. Em Cristo, sua identidade é nova, e com ela sua autoridade é restaurada. O que estava paralisado começa a se mover. O que estava bloqueado começa a se abrir. O que estava travado começa a fluir. E o mais poderoso de tudo é saber que essa autoridade não é para oprimir, mas para libertar. Você é chamado a governar com compaixão, a interceder com propósito, a repreender com discernimento. Sua identidade redimida é o alicerce da sua autoridade, e sua autoridade é a chave para transformar atmosferas ao seu redor. Agora que você foi lembrado de quem é, chegou a hora de se levantar e agir como quem foi restaurado pelo próprio Criador, porque a autoridade que você carrega não vem de você, vem do nome que está acima de todo nome. Deus não te escolheu por acaso, Ele te desenhou com intenção. Não há nada em você que seja fruto do acaso. Nem sua cor, nem sua voz, nem sua história, nem sequer os traumas que você enfrentou. Quando Efésios 2:10 declara que somos feitura de Deus, a palavra original no grego é poiema, de onde vem a ideia de poema, obra de arte, criação intencional. Você não é um acidente. Você é um projeto consciente, um plano detalhado, um desenho feito com amor, paciência e visão eterna. Deus não apenas permitiu que você existisse, Ele sonhou com você antes do tempo começar. A maior mentira que o inimigo tenta colocar é que você foi esquecido ou fabricado sem propósito. Mas a verdade é que você foi moldado pelas mãos do Criador com detalhes que refletem o seu caráter. Salmos 139:16 diz que todos os seus dias foram escritos antes mesmo de um deles existir. Isso significa que Deus não apenas te desenhou, mas te viu por completo. Ele viu seus erros, suas quedas, suas dores, suas escolhas, e ainda assim te escolheu. Quando você olha para si mesmo com desprezo, está rejeitando uma obra-prima em progresso. Quando você deseja ser outra pessoa, está anulando o valor do seu próprio design. Quando você acredita que Deus ama a todos, menos a você, está ignorando a assinatura dele na sua história. E isso é um roubo espiritual, porque mina sua autoestima, compromete seus relacionamentos e apaga o brilho que o céu colocou dentro de você. Não se trata de orgulho, mas de alinhamento. Quando você se vê como Deus te vê, começa a andar em um nível diferente. Você não aceita qualquer migalha, porque sabe que foi feito para sentar à mesa. Você não mendiga afeto, porque sabe que já é amado. Você não se perde tentando agradar todo mundo, porque reconhece que já foi aceito por aquele que realmente importa. E tudo isso começa quando você entende: Deus não improvisa. Mesmo as partes que você não gosta em si mesmo têm um propósito maior. Moisés tentou se esconder atrás de sua limitação na fala, mas Deus usou exatamente isso para demonstrar seu poder. Gideão se via como o menor, mas Deus o chamou de valente. Jeremias disse que era muito jovem, mas Deus respondeu que já o conhecia desde o ventre. Há um padrão claro na Bíblia. Deus sempre chama pessoas que, aos próprios olhos, se acham incapazes. E faz isso para mostrar que o projeto nunca dependeu do barro, mas da mão do oleiro. O mais impressionante é que Deus não só te desenhou,
como continua ajustando cada traço com amor. Ele não se arrependeu de te criar. Ele não está decepcionado com sua existência. Ele ainda te vê como a obra-prima que será completada no tempo certo. Filipenses 1:6 afirma que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é intencionalidade em cada detalhe. Você pode ter sido rejeitado por alguém, mas nunca foi rejeitado por Deus. Você pode ter sido mal interpretado, invisibilizado ou até ignorado por pessoas importantes, mas o céu sempre esteve atento. A escolha de Deus sobre sua vida não depende da sua performance, mas da graça que te alcançou. Ele te desenhou com intenção, e nada do que você viveu até aqui foi em vão. Quando você entende isso, a vergonha perde espaço, o medo perde força, a dúvida perde voz, porque o Criador está dizendo: você é meu projeto, eu sei o que estou fazendo, confie em mim. Não permita que o mundo redesenhe o que Deus já declarou. Você é amado, escolhido, separado, não por acaso, mas por intenção divina. Quando você se alinha com sua identidade, tudo muda. Há um ponto de virada silencioso, mas profundamente poderoso, que acontece no mundo espiritual quando alguém se alinha com a identidade que Deus decretou. Nada externo muda de imediato. As contas ainda estão na mesa, os desafios ainda existem, os olhares de dúvida talvez ainda venham de quem mais se esperava apoio, mas algo invisível e irreversível acontece por dentro. O céu começa a operar a partir da verdade, não mais da ilusão. E essa verdade se chama identidade restaurada. Efésios 2:10 não apenas afirma que somos feitura de Deus, mas também que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para que andássemos nelas. Isso significa que há um caminho que só se abre quando a identidade é realinhada. Um destino que só se ativa quando você decide abandonar a mentira e vestir a verdade. E isso muda tudo. Muda a forma como você ora. Porque antes orava como mendigo, agora ora como filho. Antes falava com medo de não ser ouvido, agora tem convicção de que o Pai escuta cada palavra. Antes pedia autorização para existir, agora anda com a certeza de que foi enviado com propósito. E isso muda a atmosfera. Porque quem anda com identidade restaurada não precisa de aprovação de plateia. Basta saber que o céu está de pé, muda a forma como você enxerga a dor. A dor deixa de ser um castigo e passa a ser um processo. Você entende que Deus não está te punindo, mas te esculpindo. Como um artista que trabalha a pedra bruta até revelar a escultura. A dor não mais te define, mas te refina. Porque quem conhece sua identidade sabe que até o vale tem um fim e que nenhuma lágrima é desperdiçada. Muda a forma como você trata as pessoas. Você deixa de competir, de se comparar, de viver na defensiva. Porque quando sabe quem é, não precisa provar nada a ninguém. Pode servir sem se diminuir, pode amar sem medo de parecer fraco, pode honrar sem esperar retorno. Porque quem tem identidade firme não depende da instabilidade alheia para seguir em paz. Muda até a sua visão de propósito. Você deixa de correr atrás do que dá certo e passa a caminhar na direção do que foi preparado para você. E mesmo que ninguém entenda, você permanece. Porque a identidade alinhada gera firmeza. Você não é movido por aplausos nem por críticas. É movido por direção. E quem tem direção, tem constância. Talvez seja por isso que tantos têm vivido ciclos repetidos. Estão tentando caminhar com a identidade quebrada. Mas quando você se alinha com quem Deus disse que você é, os ciclos se rompem. A estagnação perde espaço. As portas que antes estavam fechadas começam a responder à sua voz. Porque agora não é mais você tentando se encaixar no mundo. É o céu te reposicionando para ocupar o lugar que sempre foi seu. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que esse alinhamento não exige perfeição, mas rendição. Não é sobre merecimento, é sobre entrega. Deus não está esperando que você se conserte todo antes de se posicionar.
Ele está te chamando exatamente do lugar onde você está agora, com suas falhas, com suas dúvidas, com seus medos. E está dizendo: vem como está porque eu sei quem você é. Quando você crê nisso, tudo muda. Muda sua energia, sua postura, sua fala, sua fé. Muda a forma como você entra nos ambientes, como se posiciona nos relacionamentos, como enxerga o futuro. Você deixa de se sentir perdido e passa a se mover com propósito, porque agora você se lembra de onde veio, para onde está indo e, principalmente, de quem você é. Você não foi criado para se esconder, mas para refletir a glória de Deus. A maior mentira que o inimigo contou à humanidade foi a de que algumas pessoas são invisíveis, irrelevantes, insignificantes, que há um grupo de escolhidos para brilhar e outros destinados a permanecer nas sombras. Essa distorção levou muitos a viverem escondidos atrás de traumas, de medos, de máscaras, de vidas que não representam quem realmente são, escondidos da vida, dos relacionamentos e até mesmo de Deus. Mas a verdade é que você não foi criado para se esconder. Você foi criado para refletir a glória daquele que te formou com propósito. Quando Deus moldou o ser humano no Éden, Ele não apenas criou uma criatura viva, mas uma imagem refletida. Gênesis 1:27 declara que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Isso significa que não fomos feitos para nos apagar, mas para revelar. Não fomos projetados para nos camuflar no meio da multidão, mas para sermos espelhos do céu em plena terra. Quando você vive aquém da sua identidade, a glória de Deus fica velada na sua vida. Muitos estão com medo de se expor porque foram feridos quando se mostraram. Foram julgados, criticados, rejeitados. Por isso, passaram a viver sob uma identidade de proteção, com medo de brilhar demais e atrair ataques. Mas Jesus foi claro. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que estão na casa. Mateus 5:15. O dom que há em você, a unção que foi derramada sobre sua vida, a graça que te sustenta, não foram dados para ficarem escondidos. É tempo de romper com o silêncio que te aprisiona. É hora de derrubar as muralhas que você mesmo construiu para se proteger, mas que hoje funcionam como prisão. A identidade restaurada não é apenas um reencontro com quem você é. É um chamado para viver visivelmente para a glória de Deus. Não se trata de aparecer, mas de refletir. Não se trata de performance, mas de presença. Quando você se posiciona com coragem, mesmo tremendo por dentro, Deus se manifesta através de você. Talvez você ache que precisa ser perfeito para refletir essa glória. Mas a Bíblia está cheia de vasos rachados que carregaram a presença. Moisés era gago, Davi cometeu erros graves, Paulo era perseguidor de cristãos. E ainda assim, todos esses homens refletiram a glória de Deus porque entenderam que não se tratava da capacidade deles, mas da disposição em se tornarem instrumentos. O que te habilita não é tua perfeição, é tua entrega. Você precisa entender. Esconder-se não protege, paralisa. E o céu não te chamou para viver paralisado, mas posicionado. Quando você se recusa a viver sua verdadeira identidade, você limita os céus de agirem através da sua vida. Porque Deus só opera com plenitude quando há verdade, e só há verdade onde há identidade alinhada. Hoje, o Espírito Santo te chama para sair da caverna, onde a vergonha, o medo e a culpa te aprisionaram. Como Elias, em 1 Reis 19, que se escondeu acreditando que tudo havia acabado. Mas Deus o chamou para fora, não com gritos, mas com uma voz mansa, e é essa mesma voz que hoje ecoa dentro de você. Volta ao teu caminho, porque ainda não terminei contigo. Ainda há glória para ser revelada por meio da tua vida. Você não foi criado para se esconder, você foi criado para manifestar. E ao se levantar com a identidade restaurada, não apenas sua vida será transformada, mas muitos ao seu redor serão despertados. Porque quando um filho de Deus se posiciona, outros encontram coragem para sair das sombras também. Sua vida tem um som.
Seu posicionamento tem um impacto. Sua identidade tem um propósito eterno. Agora é com você. A candeia já foi acesa. A pergunta é: você vai continuar escondendo a luz ou vai deixá-la brilhar para que todos vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus? Amém.